Hi guys! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e bem-vindos a Arubinha. Vem! Também conhecido como Ponta da Caíra, esse mini paraíso na Lagoa de Araruama tem ficado muito famoso. É a segunda vez que a gente vem aqui. A primeira vez deve ter uns 2, 3 anos. E assim, era um pouquinho diferente no quesito organização, digamos assim. Hoje não tá com tanto sol, para quem acompanhou o nosso vídeo do roteiro aqui por Arraial, viu que assim, deu muito perrengue, muita coisa errada e só hoje a gente conseguiu. E hoje é o primeiro dia nublado em uma semana aqui, mas mesmo com o sol não tão lindo, olha essa água, gente. Eu vim pensando assim, eu não vou entrar. Eu tô vendo essa água, eu já quero entrar. Olha essa água. Vou deixar vocês com um gostinho de como que é aqui, para depois contar como chega aqui. E aqui, vocês viram em cima aí que ficou bonito, é porque tem alguns lugares que tem essa areia mais escura. Não sei o porquê da areia escura, mas essas espumas são madeira orgânica. Aqui é uma lagoa, mas tem total influência marítimo. Total, tanto que ela oscila junto com a maré, né? O caminho fica mais aberto ou menos aberto a depender da maré, mas olha, conchas e conchas e conchas dos dois lados. Então, assim, como eu não sou muito fã de andar descalço, assim, vocês podem identificar até aqui, por exemplo, olha as conchas. Olha aqui são várias, de vários tamanhos, ó. Querendo ou não, elas são sensíveis. Você pisa aqui com o pé puro e ela quebra, pode machucar o pé. Então, assim, eu não sou muito fã dessas coisas que podem machucar o pé. Então eu só andei de chinelo, tirei dentro da água por um momento, porque dentro da água, à medida que vai afundando, tem menos. Mas bem na beiradinha, assim, justamente por conta da influência marítima, né? Na hora que a maré sobe, ela vai trazendo as conchinhas. E aí dentro da lagoa tem um pouquinho menos. Mas, gente, olha que paraíso. E o dia limpou totalmente. Olha que delícia. E aqui é um ótimo lugar para assistir o nascer do sol. E o pôr do sol aqui também é lindo, porque assim,
A vista é praticamente 360, tá vendo? Vale muito a pena, muito bonito. E aqui, olha lá onde é que os meninos estão, tão longe da borda, tá com água no joelho. Aqui desse pedaço aqui, você anda longe. Eu acho que pelas imagens do drone dá pra ver que tá um verde mais claro. Aonde tá mais claro é rasinho. E aí, como aqui tá muito paradinho, parecendo uma piscina, é ótimo pra criança. Porque você pode ficar tranquilo com a criança aqui, que tá raso, né? Não tem muito perigo, principalmente para as crianças que, assim, sabem nadar, são um pouquinho mais espertas. Do lado de cá que tem que ter um pouquinho mais de cuidado, porque principalmente quando tá ventando assim, e eu espero até que vocês estejam. Agora eu vou contar para vocês como é que faz para chegar nesse paraíso. É só 4x4, tá, gente? Não vai nessa de eu fui uma vez e vi carro normal. Fulano foi e me falou que encontrou carro normal. Tem sim. Mas é de gente que mora aqui, de gente que conhece muito bem a estrada, sabe exatamente onde passar. Então, assim, não vai se você não tiver muita experiência com areia. E isso eu falo até para carro traçado. Porque um guia até comentou com a gente ali que já viu uma S10 atolada ali. Porque, de fato, se você não tiver experiência com areia, pode sim atolar. Não é simples assim. Não é porque é traçado que não atola, porque atola. A aceleração tem que ser constante. Enfim. É muito necessário ter um pouquinho de experiência, sim, principalmente na época da seca. Na época de chuva, acaba que soca um pouco mais a areia, fica um pouco mais fácil de passar. Mas na época de seca, você precisa de fato ter experiência. E aí, sobre o pneu. Quando a gente chegou, a gente parou para poder perguntar os bugs, para saber tanto em quesito preço, como assim, dar uma sondada como que tava a estrada. Vou até deixar a indicação para vocês de um bug aqui. Porém, assim, sempre tem. Da primeira vez que a gente veio, tinha bug parado na entrada da estrada. A gente veio, foi durante a semana, não foi? A gente veio durante a semana, tinha bug parado na entrada. Mas se você quiser fechar com antecedência também, é porque tem alguns bugs que já fecham um passeio por outros lugares, não só por Arubinha. E esse bugueiro que eu deixei o contato pra vocês, falou que normalmente vai, deixa, combina um horário com a pessoa quiser vir embora e busca. Mas teve alguns lá, que a gente encontrou lá, que foi, levou a pessoa e ficou esperando e depois voltou. Pode ser esses de passeio que vai mais praias, que faz mais percurso. E aí é bom avaliar, né, o querer vir. Tem a opção de fazer com trilha. Teve um guia ali que falou pra gente que quando você fica hospedado no condomínio ali mais perto, tem a opção de fazer por trilha e a distância é menor, né? Que você anda 20 minutinhos, porque são aproximadamente 4 quilômetros. Tem até certo ponto, vai qualquer carro, tem só um ponto crítico, assim, deve dar uns 500 metros de ponto crítico, que de fato tem muita areia, que é um pouco antes da portaria, porque agora tem portaria. A primeira vez que a gente veio não tinha, não cobrava para entrar, e agora cobra. Mas esse ponto crítico é um pouco antes da portaria, e até um pouco antes desse ponto chega qualquer carro. Porém, não pode parar em toda a via, tem placa em vários lugares, proibido estacionar, porque eu acredito que as pessoas deviam vir com o carro até onde o carro passava, parava o carro ali na via e continuava o restante do percurso a pé. E aí, se todo mundo resolver fazer isso, não tem lugar pra todo mundo parar. Então, dali a pouco, a estrada fica conturbada. Tem uns pedaços que tem placa, né? Porque é só mão, porque não passa dois. Enfim, então, assim, tem que ter um pouco de atenção quanto a isso. Dá pra vir com carro próprio, mas tem que ter atenção. E aí, eu perguntei o bugueiro sobre a questão dos pneus. Porque, pra quem tem um pouquinho de experiência aí com off-road, sabe que o ideal pra areia é murchar o pneu. E o meu pneu tava calibrado pra estrada. E aí eu perguntei ele se tinha borracharia, posto, alguma coisa em volta, para eu poder puxar o pneu e na volta encher o pneu de novo para não ficar rodando em estrada com o pneu vazio. Ele falou, não, o único posto que tem é lá atrás, assim, era um pouco longe onde ele falou que tinha o posto.
Falei, beleza, não murchei pneu, foi tudo ok. Mas é a questão também que eu falei com vocês, né? Que agora ainda não tá totalmente seco. Então a areia ainda tá um pouco socada. Mas na seca que fica pior. E aí foi tranquilo, fui e voltei. Porém, saindo da estrada, à direita, sentido Araruama, Saquarema, por ali. Sentido, né? Voltando pro Rio. A gente seguiu, acho que não deu 2 km, tinha uma borracharia. Falei, puta, cara, ou às vezes o bugueiro não quis falar, né? Queria que talvez a gente fechasse o passeio, ou ele de fato não sabia. Mas tem uma borracharia, caso você venha na seca com seu carro e queira baixar o pneu, saindo à direita ali de Arubinha, mais ou menos 2 km depois, tem uma borracharia. Então, acredito que na borracharia você vai conseguir calibrar seu pneu. Então, é bem tranquilo. E aí lá tem as questões do que pode, o que não pode, né? Porque agora é uma área, uma área de proteção. Mas na beirada da lagoa, principalmente saindo da estrada aqui à direita, a gente vai acompanhando um pouco a lagoa pela estrada e muitas pessoas param por ali, põem a sua, porque às vezes até tem árvore. Mas quando não tem, põe seu guarda-sol, sua cadeirinha, faz seu churrasco e aproveita a lagoa da mesma forma. Então, assim, pode ser uma opção. Eu não vi ninguém lá com cadeira e com guarda-sol. E não tem, até que com cadeira a gente viu um casal. Tinha um casal sentado debaixo da única árvore que tinha lá, assim, que dava uma sombrinha com cadeirinha. E aí dá pra você passar o dia. É gostosa, a temperatura da água não é gelada. Hoje não tava tão quente, embora deu um pouquinho de sol, limpou, já fechou totalmente o tempo, mas deu um pouquinho de sol. Mas a temperatura da água, em relação a Arraial do Cabo em geral, é super agradável, bem gostosa. E acredito que assim, no verão, o verão deve ainda ser bem melhor, bem mais refrescante. Bom, guys, então é isso. Já tivemos 2 vídeos aqui sobre Arraial. Um vídeo um pouco polêmico sobre extorsão de turistas. Mas e o nosso roteiro também tá aqui. Por enquanto, estamos fechando essa série de Arraial. Claro, obviamente, a gente pretende voltar, por ser assim, relativamente perto da gente, que dá pra vir de carro. É bom. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ative as notificações. Se você gostou do vídeo, deixa um joinha e vai acompanhando aí que o que a gente for fazer vai estar aqui no canal. Beijo, bye!